Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eliana Paula, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto, formada agora nesse primeiro semestre de 2023. E a minha monografia era intitulada Relatos de uma travesti transexual negra nos contextos educacionais, do armário às lutas pelos direitos de TLGBTQIA+. Meu professor orientador foi o professor Dr. Marco Antônio Torres. De certa forma, a presente pesquisa ela faz parte de um projeto mais amplo denominado Gênero e Sexualidade em Contextos Educacionais, que tem como pesquisador responsável o professor Dr. Marco Antônio Torres, vinculado ao grupo de pesquisa Calendoscópio da UFOP, e que também teve aprovação do Comitê de Ética da própria universidade. Dessa forma, eu estou nesse grupo de pesquisa como voluntária. O objetivo geral da presente pesquisa é investigar e analisar e compreender como as lutas pelos direitos de TLGBTQIA+, nos contextos educacionais, produzem efeitos nos locais de existência destes sujeitos. Para nossas análises, partimos de relatos autobiográficos de um caderno de memórias de minha autoria, que me identifico como uma travesti transexual negra, e nesses relatos analisamos como a saída do armário e continua relacionada às lutas pelos direitos dessas pessoas, né, na sociedade em geral, e de modo mais específico na vida escolar, a partir dos meus relatos, experiências, conceitos e autores para embasamento teórico. Então, dessa forma, eu trago a sigla TLGBTQIA+, pensando a partir do Sopa de Letrinhas da Regina Sacchini, entre outros conceitos, né, e contextos que a própria autora nos traz, pensando que, basicamente, desde o final do século XX, a sigla que identifica essa população tem variado na forma de disposição das identidades e não identidades. Então, considerando que o presente trabalho é proposto por uma travesti negra, eu desloquei a letra T no início da sigla por um contexto político, né, e por ser minha autobiografia, que é base para a construção de dados, né, para referente pesquisa. Então, partindo da Regina Sacchini, ela traz para a gente que nessa cronologia, nessa história da sigla, até a sua instauração a chegar na sigla LGBTQIA+, essa sopa de letrinha ela vai se modificando por contextos políticos, como a de política pública na área da saúde, como a sigla HSH, que é uma sigla visionada ali na auge da pandemia da AIDS, na década de 80 e 90, ou por um contexto mercadológico, uma sigla GLS, criada na década de 90, e mesmo essas modificações da sigla, por esses contextos, ela não perde seu significado. Então, por esse contexto, eu utilizo a sigla TLGBTQIA+, nesse meu trabalho. Então, o trabalho, ele parte do pressuposto de que tais lutas são de grande importância para essas pessoas, para que elas possam assumir a sua identidade publicamente, sejam reconhecidas a sua orientação sexual, identidade ou expressões de gênero, como a gente vem dizendo ultimamente, que é algo que podemos considerar evidente. Porém, o que não é tão evidente é o modo como isso se dá na vida de cada pessoa, principalmente como isso ocorre no cotidiano da escola, da família e outros contextos educacionais de nossa sociedade. Então, eu trago parte até mesmo dos movimentos sociais. Trago o movimento Mães da Resistência, do penúltimo capítulo, que é justamente um movimento que luta em prol da comunidade LGBTQIA+, aqui no município de Mariana, socioeducativo, e as atividades que eu venho desenvolvendo nesse projeto, como a Semana da Diversidade. Falo também um pouquinho do Fonatrans, que é o Fórum de Travestis e Transsexuais Negros e Negras. Então, a abordagem metodológica parte de um levantamento bibliográfico sobre ações políticas de grupos de familiares de LGBTQIA+, especificamente para as questões envolvendo travestis e transexuais, arqueando com um caderno de memórias que foi utilizado como fonte dos meus relatos, né, autobiográficos. Então, trago como que se dá esse processo de aceitação da família, como que é esse processo a partir das ações políticas, né, desses pais, e pensando que todo esse processo, como os próprios autores trazem para a gente, que embasam, né, essa minha teoria, né, todo esse meu contexto da minha pesquisa, que esse processo de aceitação se dá a partir de um processo de entendimento, de apropriação, como nós, travestis, sexuais, precisamos desse processo também de entendimento, né, de conseguir auxiliar nessa transição, conquistar as nossas características. Então, considerando toda a fonte desses relatos autobiográficos, dialogamos com as noções de cis-heteronormatividade e transfobia, para destacar a questão de travestis e transexuais no contexto educacional e social. Como que essa palavra tão forte, né, que é colocada hoje no ano, né, no século atual que estamos inseridos, produz
tudo que a gente chama de transfobia, tudo que foge dos padrões hegemônicos entre homem e mulher na sociedade, é caracterizado como uma normalidade, né? Então eu trago esse contexto a partir das minhas vivências e como esse discurso ele tenta nos inibir e nos retirar de todos esses espaços. Nas considerações finais, eu trago a importância dos debates sobre gênero e sexualidade no contexto escolar, para que os alunos se sintam pertencentes a esses espaços e tenhamos uma escola constituída pelos princípios democráticos instaurados, né, na Constituição Federal de 1988, bem como assim a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Trago a questão do método autobiográfico, que não inclui somente questões relacionadas à história individual, mas também a história social, né? Visto que os artigos produzidos dentro desse molde podem vir a ser usados como objeto de estudos em diversas áreas. E pensando também em que a minha autobiografia é de extrema importância para a ciência, em especial porque a minha autobiografia, a minha história, ela pode vir a influenciar na pesquisa de outros, trazendo inovações para determinada área, além de permitir que a vida e o trabalho dos educadores se mantenham vivos, né, através da escrita, como o Bueno traz para a gente em 2002. Então, eu perpasso toda essa minha história, trazendo desde o início até esse determinado momento, que é um momento de celebração, em que mesmo nesses discursos heteronormativos, esses preconceitos, essas transfobias, eu consegui burlar esses conceitos, esses pré-conceitos, e consegui chegar nessa fase de celebração, mesmo sendo uma travesti, transexual, negra. Segui a partir das minhas lutas pelos direitos dessas pessoas, juntamente com o coletivo Mães e Resistência, em que eu participo desde 2019, como secretária do coletivo, promulgando justamente uma sociedade mais equitativa, mais igualitária, como, por exemplo, na Semana da Diversidade, em que eu tive a oportunidade de auxiliar na organização da semana, de coordenar a semana junto com o coletivo Mães à Resistência e, de certa forma, também dirigir o documentário que serviu de um material audiovisual pedagógico para as escolas, justamente com a história e trajetória das pessoas LGBTQIA+, do próprio município, em que eu fiz toda a estrutura pensando justamente nesse trabalho de conclusão de curso, em que aqui se delineia. Abrindo portas também para que muitas outras travestis e transexuais possam acreditar nos seus sonhos, alcançar e adentrar nesses e em muitos outros espaços que por muito tempo tiveram as portas fechadas para nós. Agradeço aqui à Universidade Federal de Ouro Preto, o meu orientador, professor Dr. Marco Antônio Torres, por todo o auxílio, por todo o aprendizado, conhecimento e arcabouço que eu aprendi com ele. Um grande beijo e um abraço.